O ministro Sérgio Moro foi chamado para prestar esclarecimentos no Senado sobre o vazamento das mensagens trocadas com o procurador Deltan Dallagnol, o chefe da Lava Jato. Esses diálogos foram publicados pelo portal The Intercept Brasil em uma série de reportagens recentes. E a gente separou algumas das principais partes do depoimento para você ficar por dentro do que rolou. Dá uma olhada. O thriller começa com o professor Ademir de grandes proporções. É apenas uma pergunta. A sua esposa trabalhou para empresas do setor petrolífero? A sua esposa trabalhou em escritório de advocacia que fez, ou teve sociedade que fez acordo de delação premiada? Eu não estou acusando. Quem acusou, sem provas, o presidente Lula foi Vossa Excelência. E que tirou o outro presidente do mesmo quando disse para não perder apoio. Isso está nos autos, está nos registros que nós vamos ter a oportunidade de aprofundar o debate aqui. Desde que eu comecei a trabalhar na Operação Lava Jato, realmente muito custoso, e uma das tentativas que houve durante todo o curso da investigação foi de difamações. Algumas vezes essas difamações atingiam não a mim, mas até familiares, né? No caso, a minha esposa. A minha esposa tem advogado para a empresa internacional, eu sei que tinha lá um fake news lá que teria advogado para a Shell, então era todo um plano de destruição da Petrobras para que a malvada Shell chegasse aos nossos campos de petróleo. Assim como surgiu a história da CIA, né, que o ministro Moro, o juiz Moro, era um agente da CIA disfarçado para destruir as estatais brasileiras. E são todas fantasias. Está em jogo o debate sobre a conduta de Vossa Excelência como magistrado à frente daquela operação. Eu quero me ater ao conteúdo. Vossa Excelência vai pedir a Dallagnol para ele dar esse celular para confirmar essas conversas ou não? Perguntar para ele sobre uma denúncia acerca de um ex-presidente da República e dizer a ele que não deveria ir à frente porque isso podia prejudicar politicamente. Não é possível que Vossa Excelência não se lembre disso. Pelo amor de Deus. Então, Vossa Excelência pode agora dizer se aquele áudio é verdadeiro ou não. É verdade que Vossa Excelência fez aquilo ou é mentira? E aqui para frente eu quero dizer, Vossa Excelência caracterizou-se por dizer que era imparcial, que não era seletivo, que investigava os fatos e não as pessoas, que a lei é para todos. Vossa Excelência estimulou o Ministério Público a prevaricar. Vossa Excelência obstruiu a justiça. Vossa Excelência estava a serviço de um projeto político. Tá? Eu não posso afirmar a autenticidade, já disse, mais de uma vez, porque eu não tenho essas mensagens. Tá? Eu não tenho como recuperar essas mensagens. Qualquer juiz, conversando com um advogado ou com um procurador ou com um policial, pode afirmar, fazer esse tipo de afirmação com absoluta correção. No caso mencionado aí do ex-presidente, da mesma forma, o site divulga, o juiz interferiu, obstaculizou, obstruiu. O caso não era meu. O caso nunca passou pelas minhas mãos. Como é que eu interferi em alguma coisa? Como é que eu fiz alguma coisa? Qual que é a prova que eu fiz alguma coisa em relação àquele tipo de mensagem? Agora, o site divulga com todo aquele sensacionalismo como se tivesse alguma obstrução, interferência indevida da minha parte. Tenha a humildade, primeiro, de pedir a sua demissão do Ministério da Justiça. Não cabe uma pessoa com as acusações graves como essa ser o chefe da Polícia Federal. E segundo, peça desculpa ao povo brasileiro. Senador, desculpe, as afirmações são bastante ofensivas, eu vou declinar de responder. Então, esse tipo de comunicação, essas supostas mensagens ali que foram divulgadas, se inserem num contexto de uma gigante operação, que foi a Lava Jato, difícil, custosa, que envolveu muitos atos processuais, que se estendeu por 4 anos. Eu tenho absoluta certeza da correção das mensagens que eventualmente tenho trocado com qualquer pessoa, com qualquer que seja, assim como eu tenho absoluta tranquilidade em relação aos meus atos como juiz. A minha percepção, com base naqueles fatos que já mencionei, é que é um grupo criminoso organizado, não é? Cujo objetivo é obstaculizar o prosseguimento
das investigações da Operação Lava Jato. Ou vocês acham que todo mundo encara a Lava Jato do mesmo jeito? Que é natural que as pessoas tenham ali, eventualmente, divergências razoáveis em relação ao conteúdo de um ao outro, né? Nós temos um sistema judicial de erros e acertos que serve exatamente para isso, para eventual correção de eventual decisão equivocada. Mas, assim, a linha geral das decisões foi sempre no sentido da aplicação imparcial da lei. É um fato desagradável um processo contra um ex-presidente, né? Ainda mais um ex-presidente que tinha um alto nível de popularidade, mas era o que a lei determinava, o que deveria ser feito. Na ética, que, no meu entender, é uma ordem acima da ordem legal, pois muitas vezes nós podemos ter a figura do canalha legalista, que se utiliza da lei para fazer canalice. Mesmo na ética, nós não temos a certeza absoluta. Eu gostaria que o senhor dissertasse um pouco sobre essa diferença entre neutralidade e imparcialidade. Essa é uma discussão bastante complicada no meio jurídico, não é? No caso do processo penal, é evidente que o juiz, assim como os procuradores, assim como os advogados, assim como os policiais, são seres humanos e eles carregam neles valores, princípios, que vão sempre, de alguma maneira, influenciar na tomada de atos ou decisões no curso do processo. A questão da imparcialidade, não é? A necessidade, por exemplo, do juiz de proferir um julgamento segundo as leis, segundo as provas, independentemente de quem são as partes, que eu acho que é a obrigação principal do juiz. Isso foi observado na Operação Lava Jato desde o início, né? Então, os ganhos do enfrentamento da corrupção, especialmente da grande corrupção e da corrupção disseminada, são muito elevados e eu espero que esse seja um caminho que o país persista, apesar das turbulências no momento. A informação que existe é a partir de 6 meses na atividade do Telegram, as mensagens são excluídas mesmo da nuvem. Então, a afirmação do senador anteriormente aqui é equivocada. Esse material não existe mais em nenhum lugar. Claro que a corrupção não é o principal problema do país, né? Diante de todas as carências que nós observamos, inclusive no campo mesmo da segurança pública. Mas é evidente que a corrupção também compromete a nossa capacidade de adotar políticas públicas eficientes em áreas como educação, saúde, infraestrutura e até mesmo na segurança pública. A questão do ministro Fux, concordo com a posição dele, já manifestei pessoalmente meu apreço pessoal pelo ministro Fux, eu acho que é um grande ministro, assim como vários outros grandes ministros do Supremo Tribunal Federal. Sim, os juízes têm que ser imparciais e eu fui imparcial durante a Operação Lava Jato.